Hoje eu recebo aqui o Arimatea Quito, diretor regional da ASP no Piauí, para mais um episódio do nosso ASPcast. O Ari é atuante na área da propriedade intelectual, tem uma forte conexão com a região, não à toa ele é o diretor regional, mas e ninguém melhor do que ele para fazer essa apresentação, para contar um pouco de como ele chegou na área, como ele chegou na ASP. Ari, seja muito bem-vindo ao ASPcast. E para nós começarmos, por favor, como é que a propriedade intelectual entrou na sua vida? Olá, pessoal, boa tarde. Boa tarde, Igor. Na verdade, bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Dependendo do horário que você vai assistir esse episódio. Primeiro, agradecer a oportunidade de compartilhar um pouco aí da nossa trajetória na propriedade intelectual. Dizer que eu estou muito honrado em fazer parte desse episódio, viu, Igor, do podcast com você, do ASPcast, né? Então, assim, pessoal, primeiro agradecer. Então, falar um pouco da minha vida na propriedade intelectual retornar a 2012, quando eu me apaixonei pela propriedade intelectual. Eu acho que todo mundo tem uma história com a API, a minha não é diferente dos outros, eu Com me apaixonei de certeza. fato. Eu sou formado em publicidade e propaganda desde o ano 2011, e fazendo um trabalho de consultoria para uma entidade, eu aplicava um radar da inovação. E nesse radar da inovação, um dos questionamentos era se o empresário tinha registro de marca. E o curioso é que quando chegava nessa pergunta, eu, como publicitário, me indagava, registro de marca? Na faculdade de publicidade, ninguém falou sobre isso para mim, ou se falou, foi muito rápido, foi muito curto. E eu comecei a pesquisar, Igor, sobre a importância do registro de marca. E como eu pesquisei, me apropriei do assunto, fui atrás do INPI e tal, li bastante, quando eu explicava para o empresário, ele olhava para mim com a cara como disse assim, olha Ari, pois é, tu que faculdade isso para mim. E, de fato, a confiança ali dos empresários comigo foi tanta que depois que me encerrou meu contrato com essa entidade, eles permaneceram comigo para eu cuidar das marcas deles, né? E daí em diante foi que começou a minha história com a propriedade intelectual. Em 2012 foi quando eu iniciei esse projeto que eu falei, né? Que eu iniciei e tal. 2014 foi realmente o ano em que eu larguei tudo e fui direto para a propriedade intelectual. Foi quando eu iniciei a Quinta e Rebelo, ao lado da minha sócia, Maria Rebelo. Por isso que é Quinta e Rebelo, né? De Matéria Quinta e Maria Rebelo. E nós dois somos dois desbravadores da PI aqui no Piauí. Por que eu digo desbravadores? Porque, de fato, antes do nosso escritório, não existia escritório de propriedade intelectual no estado do Piauí. Existia profissionais que se diziam fazer algo daqui a acolá, muito pontualmente, coisas relacionadas a registro de marca, mas nada declaradamente propriedade intelectual, como eu e minha sócia começamos a atuar. Então, a minha história com a API inicia em 2012, mas em 2014 foi quando, de fato, a gente largou tudo e falou, agora sim, vamos viver de PI. E tem dado certo até hoje. A nossa empresa, esse mês de junho agora, daqui a 2 meses, vai fazer 12 anos de empresa. Então, 12 anos aí de muita luta, muita batalha. E é curioso, Igor, falar lá do começo, né? É que quando a gente ia até as empresas, falar da importância de registrar marca, muita gente não recebia eu e minha sócia. Infelizmente, o desconhecimento é tanto que achavam que a gente estava dando um golpe. Olha só, achava que a Nossa, gente estava atrás de alguma forma ali de tirar dinheiro deles de alguma forma, quando, na verdade, o nosso papel sempre foi disseminar a cultura da importância da proteção intelectual, seja de marca, de patente, direito autoral. E eu lembro que eu recebi muitos nãos no início, muitos nãos. Mas isso não foi suficiente para me fazer desistir de acreditar no propósito, porque eu acredito que assim, também quem atua com PI, ele tem um propósito. É como se fosse uma missão de vida, né? E a gente foi, tanto eu quanto a minha sócia batalhamos e estamos aí até hoje nesta luta da propriedade intelectual. foram rápidos para decidir. Poxa, 2 anos para decidir, não, é nisso que nós vamos focar. E, mas Ari, conte um pouco para nós, quais tipos de setores você atende e é um atendimento ainda regional ou de outros estados, Brasil afora? Pronto. A Quinta e Rebelo, pelo fato de ser no Piauí,
nós temos uma familiaridade, uma aproximação muito mais rápida das empresas daqui, seja ela indústria, comércio, serviço. E isso, Igor, por um lado, foi favorável para nós, porque em uma época em que não existia nenhuma empresa aqui, os clientes buscavam fora. Eixo Rio-São Paulo, Fortaleza, que é próximo. Então, ficava muito assim, dispersos os clientes. Quando a gente começou a se divulgar, falar da importância de propriedade intelectual, eles acabaram falando assim, já que tem a Quinta e Rebelo aqui, vamos ficar com eles, que qualquer coisa, marca um café com o Ari vem aqui, tem aquela aproximação mais rápida, e aqui a cultura ainda é muito do olho no olho, mesmo em meio às mudanças tecnológicas, às inovações, mas ainda tem aquele sentimento do olho no olho. Tem muitos empresários que eles só querem que eu atenda eles se for presencial. Beleza, vamos lá. A gente tem aqui algumas cidades bem populosas. Teresina é a capital, tem Parnaíba, tem Floriano, tem Picos, tem Bom Jesus. São cidades que são polos de comércio, de indústria, de serviços. Então, hoje, por estarmos aqui no Piauí, nosso maior portfólio de clientes é daqui. No entanto, como a vida vai levando a gente a conhecer outras pessoas, a gerar network, isso é muito bacana na PI. É porque quanto mais você trabalha com isso, de alguma forma, se você, lógico, trabalha bem com isso, o teu nome ele vai a lugares que você nem imagina. Então, tanto eu quanto a minha sócia, a gente, devido a vários trabalhos que nós fizemos, tanto com marcas e patentes, quanto registro de software, direito autoral, a gente conseguiu clientes em São Paulo, a gente tem clientes no Rio de Janeiro, a gente tem clientes no Ceará, na Bahia, no Acre, a gente tem clientes nas 5 regiões do país, graças a Deus, mas isso não foi do dia para a noite, como eu expliquei, né? São 12 anos de muita luta, e a gente foi galgando cada pedacinho disso com muita seriedade, com muita ética, muita dedicação. Mas, de um modo geral, mesmo atuando em outras partes do país, nosso maior leque de clientes é aqui no estado do Piauí. Muito, muito legal, muito interessante. Ari, como você, então, chegou à ASP e depois nós vamos repercutir um pouquinho sobre a sua mais recente visita, porque nós, no mês passado, estivemos juntos no congresso da ASP, tradicionalmente em março de todos os anos, mas como é que surgiu esse convite e como você acha que a ASP pode ajudar nessa integração, em fomentar a propriedade intelectual aí no Piauí? Pronto, olha, a ASP, é interessante a história, viu? É assim, porque eu acredito que quem conhece a ASP e vivencia o que é a ASP, também se apaixona. Se apaixona porque é uma entidade viva, eficaz, constante e que mostra trabalho, mostra serviço. E quando eu conheci a ASP, foi primeiro pela Liga Nacional de Propriedade Intelectual. Só que antes de conhecer a Liga, eu tenho uma parceira muito bacana lá em Porto Alegre, a Adriana Ilha, gente finíssima. E foi ela que me indicou para participar da Liga Nacional de Propriedade Intelectual. Quando eu expliquei para ela que eu estava querendo me associar a entidades que me representassem nacionalmente e localmente também, ela falou, Ari, começa pela Liga Nacional da Propriedade Intelectual, mas para tanto você vai ter que mandar uma mensagem para uma senhora chamada Soraya. E até então eu não conhecia a Soraya. Foi o meu primeiro contato com a Soraya, né? Aí eu fui, enviei papapá, e-mail, tudo certinho. Aprovaram a minha entrada na liga. Já achei ótimo, porque, tipo assim, foi bem objetivo. Papum. Quer, não quer, não quer, então, mas eu queria. E aí entrei na liga. Quando eu entro na liga, Soraya, aí sim eu começo a ter um contato maior com a doutora Soraya, a nossa presidente, né? E assim, a Soraya, gente, para a gente que convive, porque a gente convive, eu digo, mesmo no digital, mas eu pude estar lá pessoalmente, ela é muito presente e ela está ali do lado. Se você quer, só chamar que ela está ali presente. E quando a gente iniciou os trios para fazer os episódios, né, irem ao ar, Um episódio atrás do outro, um sempre. episódio atrás do outro, a Soraya falou, Ari, você está nesse trio, já conversa com a galera, já faz entrosamentos, papapá, ela deu o caminho das pedras. Aí eu fui, conversei com os meus amigos, o José e o Luiz, um do Sergipe e outro do Rio de Janeiro, deu uma liga super legal, nós três, lá na Liga Nacional. Liga, né? Ligou, literalmente deu uma liga super legal.
A Soraya deve ter gostado bastante do resultado, espero que gostou, inclusive. E aí, o que aconteceu foi que Soraya assumiu a presidência da ASP. Quando ela assumiu a presidência da ASP, ela conversa comigo sobre a possibilidade de eu me tornar associado, se eu tinha interesse, papapá. E casou, Igor, com a época que tanto eu quanto a minha sócia já estávamos, de fato, interessados em nos associar à ASP. Olha só como as coisas vão acontecendo de uma forma tão natural que você vai só deixando o curso do Rio normal, natural. Aí foi quando ela falou, Ari, vocês vão se associar e eu também tenho outro convite para te fazer, você ser diretor de integração aí no Piauí. Ah, meu amigo, eu não pensei duas vezes. Vamos sim, eu estou dentro, topo desafios. E aí foi que começou meu relacionamento, né, com a ASP, entender melhor também, porque depois que a Soraya fez o convite e depois que nós também nos tornamos associados, foi que realmente eu aprofundei mais, entender melhor o que a ASP representa, a história da ASP. E o legal é que antes da Quinta e Rebelo ser associada, eu me associei pessoa física mesmo, de tanto que eu estava interessado logo, né? E aí eu passei, se não me engano, 4 meses, aí depois que a Quinta e Rebelo se associou como PJ, né, como pessoa jurídica. Mas foi daí em diante que começou, quando Soraya trouxe para mim esse convite para ser diretor de integração Piauí, aí eu falei, eita, vamos lá, é um desafio, mas é bacana, porque eu vou estar representando uma entidade seríssima, uma entidade que realmente me representa no país, mesmo que tenha paulista no nome, ela é todo o Brasil, tem gente da ASP ali junto, tem gente representando, e esse lance da diretora de integração também, Igor, que Soraya implantou nessa gestão dela, cara, isso foi assim, uma sacada de mestre, porque, na minha opinião, faltava também esse ponto para interligar o Brasil todo e a ASP, porque ainda tinha aquele lance de a ASP fica em São Paulo, é muito distante, nada disso. Quando você integra esse monte de diretor junto, tudo fica perto, tudo fica próximo e tudo fica acessível. Então, como eu expliquei, quando eu quero falar com o Soraya é rápido, você também é muito objetivo, é muito rápido. E, cara, se tem uma coisa que eu acho massa na ASP é isso. É a acessibilidade de todo mundo. Não tem parede, não tem muro, né? Vou já falar mais quando você perguntar sobre o Congresso, que foi outra coisa que eu fiquei apaixonado e E que eu não quando você falo fala nunca todo mais. mundo, é todo mundo, né? São os nossos amigos ali, é o nosso amigo José, ali de Sergipe, E, Fernanda, ali do Sul, é o próprio Zé Carlos Tinoco, referência uhum. ali ao vivo e a cores, perto de nós, é muito, muito, muito legal. Mas então, conte um pouco de como foi a experiência, porque além dos. E aí a Liga veio muito a trazer isso para a diretoria cultural, que promove todas as semanas os seus cafés culturais, os Sim. próprios diretores de integração promovem os eventos que ficam gravados também no YouTube da ASP e não poderíamos deixar de falar do próprio congresso que você teve a oportunidade de pela primeira vez participar, é isso? E veio Primeira vez de presencial. muitas que eu vou, viu? Cara, foi tão bom. Ainda hoje eu tô como quem sonha com aquele congresso, tu acredita? Tem hora que eu fico pegando pensando, olha, foram dias tão especiais, cara, de conhecimento, de networking, de você se sentir que você está no lugar certo com as pessoas certas, sabe? Então, o congresso, para mim, foi um divisor de águas. Eu cheguei no Piauí, aí eu falei para todo mundo, gente, congresso da ASP, é isso e aquilo. Falei para minha sócia também, que infelizmente não deu para ela ir esse ano, devido a uma situação familiar, mas ano que vem eu falei, você, vamos junto lá, nós dois, porque foi muito bacana. Então, minha experiência com o congresso, vou ser bem resumido aqui, porque também senão vai ficar muito... Eu Fica à vontade. cheio de expectativas. Eu não fui com baixa expectativa, não. Eu fui cheio de expectativas. Sabe aquela pessoa que diz, eita, o que será que vai acontecer? Apesar de ter toda a programação já, a gente tá bem, mas você fica naquela expectativa positiva, né? Aquela ansiedade boa. Então, eu fui, saí do Piauí e tal, cheguei a São Paulo, papapá. No primeiro dia, nós iniciamos com aquela programação virtual, né? No início da manhã, eu me programei todo direitinho para ficar no virtual, tudo certinho, porque tinha sido avisado antes, bacaninha. No virtual, já senti o peso do conteúdo e o nível das pessoas ali de cada palestra virtual. Aí já fiquei mais empolgado ainda. Falei, caramba! E fui anotando alguns insights, né, durante as palestras virtuais, papapá.
Quando chegou a noite, que a gente foi lá para o evento, no hotel, e que eu me deparei com vocês, todos eu vendo, todo mundo assim, porque a gente se conhecia só no digital muitas vezes, né? E Todo principalmente mundo a Soraya, porque você carinhoso. eu já tinha conhecido antes, mas a Soraya não. Quando eu vi aquela multidão de profissionais, e aí comecei a me conectar com o Walter ali do Ceará, me conectei com a Rebeca, e fui falando com a Soraya também, foi muito receptiva com a gente ali no início, apesar da correria, ela foi, nos recebeu, nos atendeu, falou com a gente, e eu sabia que na correria dela, possivelmente ela nem teria tempo de parar para conversar com a gente, mas mesmo assim ela parou lá, conversou com a gente, tirou até uma selfie e tudo mais. Então, naquele início ali, da abertura do evento, eu já percebi que o nível é alto, é altíssimo. Eu falei, cara, eu tô no lugar certo. A abertura foi esplêndida, né? Com a homenagem ao Dr. Tinoco, enfim, foi assim, fora do comum. Então, aí foi o segundo dia, com outras palestras, cada uma melhor do que a outra. E uma coisa que eu fiquei impressionado, Igor, e que eu quero até elogiar você, em nome de todo mundo, mas você está aqui representando, né? A pontualidade com a qual todos os painéis estavam começando. Mesmo um Nossa, atraso de isso 2, 3 minutos, mas a pontualidade, eu fiquei, caramba, que massa isso aqui, porque eu também gosto de ser pontual nas minhas coisas, né? Aí eu falei, isso tem que ser assim mesmo, na minha cabeça. Eu falei, mas tem que ser assim mesmo. Mesmo algumas pessoas reclamando, né, que começou no horário, mas tem que começar no horário mesmo. E fora, né, a riqueza de detalhes de cada plenária, mas também aqueles coffee breaks, aqueles cafés. Eu conheci gente que eu só via na internet, da BI, fiz conexões ali muito preciosas, que eu estou, a cada dia que passa, eu estou tentando entrar em contato com as pessoas. Ó, oh, lembra de mim? O Ari lá, do congresso da ASP. Ah, lembro sim. Então, aquela conexão ali do congresso, ela é para a vida. O congresso ele acontece uma vez ao ano, beleza, ótimo, é o nosso grande encontro, mas é para a vida, né? Então, assim, cara, fantástico. Eu, particularmente, não quero faltar mais nenhum, quero estar em todos. Então, assim, o que eu tenho para relatar só é que eu estou cada vez mais apaixonado pela ASP. uma troca de experiências incrível, né, Ari? E ali não só de experiências, o que muito me chamou a atenção esse último ano foi a participação do INPI, que é o nosso Sim, maior destinatário ali das lamentações, das frustrações, das felicidades, e é eles ali verdade. participando de todos os painéis, desde o responsável pelos softwares, participando do painel de games, o responsável por patentes, participando do painel de patentes, ali uma troca muito boa, realmente a promoção da propriedade intelectual como um todo, não só dos debates, das discussões, mas das experiências e das dores que cada um tem vivido, né? Esse grupo de vocês da diretoria de integração é algo fantástico, é algo, A apesar de turma ali é. existirem as panelinhas, você tem sua panelinha ali com o José, com o Walter, mas certamente trocou experiência com gente de outros estados, né? Sim. Conte para nós ali uma Uhum. experiência diferente que você ouviu de alguém de outro estado ali nessa diretoria de integração. Olha, todos, assim, apesar da gente estar juntinho, né? Sempre a gente conversa mais com um do que com o outro. Todos, sem exceção, eu pude conversar, trocar uma ideia. E o legal, pessoal, do Congresso, é que tem, lógico, os momentos das plenárias, que é excelente, mas tem o lado também do network ali, dos intervalos, que se você ficar lá paradão, esperando falar contigo, aí fica difícil, né? Você tem que ir atrás, você tem que provocar ali, ô, tudo bom, boa tarde, bom dia, tal, tal, O tal. Ari quase E não aí, gosta de falar, né? quase não gosto, né? A comunicação está na veia. E aí eu fui fazendo conexões. Uma dessas conexões, que inclusive eu estava falando com ela no véspera de feriado, a Elise do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. A Elise do Mato Se Grosso do não Sul. Elise, falar, Mato Grosso do deixa Sul, eu errar, não. Mato Grosso do Sul, é. o pessoal A, fica a, bravo. fica bravo. A Elise, falei com ela, foi um contato bem legal. A Rebeca, né? A Rebeca, onde ela chega, ela puxa, né? Atenção, né? Também teve o José, perdão, o Walter do Ceará também. Mas assim, não quero ficar citando nomes, porque senão vai ficar limitado só. Mas todos, sem exceção, foram queridos, assim. E o que eu mais pude
absorver deles, Igor, desses dias, foi que as lutas que eles passam em seus estados são muito parecidas com as minhas. E eu achava que eu que vivia aquilo, né? De ter que disseminar a cultura da propriedade intelectual e achar que frustrar algumas vezes, e achar que era só eu que vivia frustrado. Não. Todos os cantos do país precisam de diretoria de integração justamente para fazer esse papel também, de levar o conhecimento da propriedade intelectual para os estados, para as suas regiões. Então, um dos pontos que eu me identifiquei neles, e eu acredito que foi uma troca recíproca, foi isso, né? Da gente vivenciar as mesmas lutas e saber que nós temos a ASP para nos amparar, para estar ao nosso lado. Nós não estamos mais sozinhos. Eu estava sozinho antes. Eu estava só, eu estava na luta ali. E aí? Mas hoje, com a ASP ao meu lado, eu me sinto mais forte, eu me sinto mais preparado e principalmente, eu me sinto mais amparado para poder fazer um trabalho de excelência sob, né, a ajuda de uma associação que é respeitadíssima do Brasil todo. Mas foi maravilhoso ali. Já tem data para o seu seminário regional? Já tem data, já tem patrocínios, que a gente está na luta, né? Mas Deixa eu só dar um Deus, contexto, então, Ari. Mais tá. do que os nossos eventos com transmissão online, que ficam gravados e tudo, nós estamos fazendo ali um road tour com a ajuda dos nossos diretores de integração em vários estados do Brasil, promovendo seminários regionais os assuntos são também assuntos regionais. Então, nós já tivemos em Campinas uma excelente troca ali num seminário que foi sediado no Ciesp de Campinas. Agora, nós acabamos de voltar de Recife, de um seminário regional no Porto Digital, com a participação da indústria, das universidades, dos procuradores, efetivamente, do INPI. O INPI sempre, com os seus representantes, também nos brinda com a participação nesses seminários regionais. No mês que vem, já teremos ali uma outra escala em Sergipe. Conte, por favor, quando e como esperar esse encontro no Piauí. Pronto, olha, gente. Eita, quando a Soraya me deu esse desafio, Igor, tu sabe que missão dada é missão cumprida. A gente não pode dar, não pode parar, não. Tem que falar, bora, vamos para cima. E comigo não foi diferente, assim como os demais colegas, né, que a gente está nessa batalha para trazer o seminário regional para as regiões. E com isso, aproximar a ASP dessa região, que é mais legal. E que nossa região possa se colocar nesse mapa tão precioso da propriedade intelectual. E quando o Soraya me deu esse desafio, eu falei, bora, vamos lá, quero botar o Piauí nesse mapa, quero que a gente possa estar em evidência, porque se tem uma coisa que eu amo é colocar o nosso estado, o meu Piauí aí no mapa da inovação, da propriedade intelectual, e ser notado é tão bom, né? Ter o seu estado notado, de alguma forma, ter uma referência de que no teu estado você tem bons profissionais da área, isso é maravilhoso para a imagem do nosso estado. Então, aceitei o desafio, aqui no Piauí vai ser dia 13 de agosto, desse ano, está perto, a gente acha que está longe, mas está bem aí, então eu já estou correndo atrás de todos os detalhes, preparativos, apoiadores, patrocínios, nós conseguimos, inclusive, já aqui um spoiler, o apoio da FIEP, que é a Federação das Indústrias aqui do estado do Piauí, então vai ter um espaço bem legal aqui, o Hub S, que eles têm um hub dentro de um shopping aqui em Teresina, vai ser muito bacana. Mais spoilers, vamos lá. Nosso tema vai ser trabalhar a estratégia de propriedade intelectual para o desenvolvimento da economia local. Olha só que desafio. Então, nós preparamos alguns painéis, vai ter um painel que vai falar sobre economia criativa, vai ter um painel que vai tratar de tecnologia e startups, vai ter um painel sobre a indústria também, né, desenvolvimento industrial e a PI, que uma coisa anda junto com a outra, né, propriedade industrial, e vai ter um painel que vai fazer um olhar mais crítico sobre os rumos que a PI está levando no nosso estado, e aí possivelmente vai vir representante do INPI, vai ter representante do governo do estado, para fazer aquela mesa redonda, bem frutífera, bem produtiva, e, lógico, uma reflexão, né? Como o estado do Piauí
tem trabalhado as estratégias de propriedade Então intelectual. vamos fazer um antes e depois. Então, em agosto, nós estamos gravando aqui em abril, em agosto nós vemos se isso mudou ou não. Como anda a API Exato. aí no Piauí? Eita, essa pergunta é bem... Vamos lá. Do meu ponto de vista, Igor, a API no Piauí, é até engraçado, PI e Piauí, né? A API no Piauí, gente, ela está andando, não está parado, está se E desenvolvendo quando muitas você fala ações, PI, nós podemos pensar em todas as vertentes, na propriedade todas. industrial, propriedade intelectual, marcas, patentes, desenhos Isso, industriais, direito autoral, tudo isso isso. caminhando junto. Exatamente, tudo isso caminhando junto. Já houve tempos atrás que era pouco se falado, pouco trabalhado e pouco se realmente desenvolvido estudos de PI no Piauí. Mas o que acontece é que, de uns tempos para cá, tanto a Universidade Federal do Piauí, o IFP, que é o Instituto Federal do Piauí, tanto também as entidades de representatividade, né, desde Sebrae, FIEP, enfim, e a sociedade também, através dos representantes, startups, empresários, tem aberto os olhos para a propriedade intelectual de modo geral, igual você falou, não só marcas, mas também dado um olhar sobre registro de software, sobre patente, sobre direitos autorais, sobre indicação geográfica, que aqui no Piauí nós temos duas, viu? Quais são A as indicações? Cajuína, que você não conhece ainda, mas vai conhecer, e a Opala, foi Pedro II, a Opala de Pedro II, que é uma pedra preciosa que só é encontrada aqui no nosso estado. Então, o negócio é bem legal. Então, Cajuína é aguardente. não, Não. cajuína é uma bebida à base de caju deliciosa, que se tomada gelada, ainda é mais deliciosa ainda. Tem é um doce, Igor, que só ela tem. Acho que tu não vai encontrar em lugar nenhum cajuína como a do Piauí. Eita, tá vendo? Tu já ficou com vontade de tomar, né? Fiquei, poxa. Olha Eu só. até falei sobre isso pra ti, né, lá no congresso. Falei, ó, tô sentindo falta da minha cajuína aqui, viu, Igor? Aí tu perguntou, mas cajuína, o que é isso? Eu falei, vou te explicar, depois eu vou mandar uma carta pra ti, viu? Me cobra, viu? Mas, mas de uns tempos para cá, assim, eu tenho percebido que tem avançado esse entendimento sobre como a propriedade intelectual, se utilizada de uma forma estratégica e inteligente, pode alavancar a economia do Estado, a economia regional. Lógico que ainda precisamos trabalhar mais em cima disso. Como eu te expliquei, quando a Quinta e Rebelo começou aqui no Piauí, não tinha outro escritório. Então, nós fomos ali realmente enveredando ali. O pessoal costuma falar, nós estamos tirando mato, né? Abrindo mato, tudo era só mato, a gente estava lá lutando para trazer a API para o Piauí. E uma coisa, só fazendo um paralelo aqui entre a ASP e a Quinta e Rebelo, e essa é a oportunidade que eu estou falando, nós também somos os primeiros associados da ASP aqui no Piauí. Isso é legal, porque a gente está abrindo, né, caminho para outros que vão vir, e vão vir com certeza, isso eu não tenho dúvida, e ser referência também te traz responsabilidades. Eu já vi você Responsabilidades, né? recebendo gente para promover a, Uhum. a palavra da PI, a palavra da Exato. associação. Eu Exato. já. Traz responsabilidade porque as pessoas elas olham para você e para a tua empresa como um modelo a ser seguido. E se você é um modelo a ser seguido, a sua tendência é de crescer, é de continuar na excelência. Você não pode diminuir, você tem que aumentar cada vez mais seu grau de excelência. E trazer para aqui para o Piauí um congresso, um congresso, quem sabe no futuro, mas um seminário regional desse nível, o nosso estado só tem a ganhar. A ASP também vem somar, porque esse é o ideal, é somar, né, forças. Enfim, vem Soraya, não vem você, né, dessa vez, vem outra pessoa, né? Não, não, Até briguei Alexandre, contigo, né? Mas deixa, estarei uma próxima tu representado, vem. muito bem representado pelo Alexandre Fragoso, mas, e vale também destacar, né, Ari, que a ideia de todos esses eventos e dos seminários também é a promoção, tanto é que todos são transmitidos e ficam disponíveis no próprio Isso. YouTube, óbvio, é muito Uhum. melhor frequentar presencialmente, estar lá, trocar essas experiências com os profissionais, estar lá próximo do INPI, conversar com o INPI,
conversar com as universidades, sentir ali aquelas dores de perto, e também dividir o coffee break, é sempre uma delícia, É verdade. mas fora a brincadeira, é realmente a promoção da PI como um todo e não só de núcleos e nichos de bolsões de conhecimento, não, é a perpetuação desse conhecimento como um todo. E isso caminha muito para o que eu gostaria de perguntar para você, Ari. Alguém que esteja no Piauí hoje e que queira começar em PI, queira estudar PI, queira se inserir nesse mercado, você tem algumas dicas, algum caminho das pedras para que essa pessoa possa seguir? Sim, inclusive, a minha primeira dica é se associe à ASP. Por quê? Porque você só tem a ganhar, primeiro, conhecimento. Segundo, uma entidade que representa você. E terceiro, você vai ter muito network. Isso é, sem dúvida, uma das principais vantagens. E esse conhecimento que a ASP traz para profissionais, novos profissionais, profissionais que já estão aí, né, com a bagagem, e até para estudantes, tá? Estudantes também podem fazer parte da ASP, isso é legal. Isso traz uma notoriedade e isso traz também um respeito. Porque quando você faz parte de uma associação que ela é forte, que ela é unida de fato, isso as pessoas olham e falam, olha, não tá só não, tem uma galera aí junto com essa pessoa. Então, de fato, nesse momento, a união e a representatividade fazem toda a diferença. Outra dica que eu dou, além, lógico, de se associar à cidade como a ASP, é buscar estudar também, né? Fazer cursos. No meu caso, eu fiz o mestrado pelo Profinit aqui, do Ponto Focal Piauí, então eu tenho um mestrado nessa área de propriedade intelectual. Em breve, doutorado. Estou aí com gatilho aí de um doutorado, mas é assunto para o próximo episódio. Olha, Eu não quero parar de estudar nunca, né? Sempre estou estudando. Tanto é que também a paixão pela propriedade intelectual me levou para o curso de Direito. Estou finalizando o curso de Direito. Então, assim, já é outra novidade legal, porque, gente, é maravilhoso estudar. Quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe que a gente precisa se atualizar, tá ali no meio, né, de onde está acontecendo as coisas. Então, as minhas dicas são essas, né? Ah, e outra coisa, quando eu menciono a questão de participar de uma associação, é também se unir aos profissionais locais que se ajudam, que se amparam. Não é viver numa ilha achando que o teu conhecimento, só ele sozinho basta. Quando você tem a visão de que não se trata só de concorrente, mas se trata de parceiros, o teu mindset muda, porque você fica naquele pensamento de, opa, isso aqui eu não sei, mas o meu parceiro pode me ajudar. Ele pode trazer um insight aqui bacana e que pode fortalecer a minha estratégia perante o meu cliente. E te confesso, Igor, esse tem sido um desafio, porque eu acredito que isso é todos os mercados, né? Ainda há pessoas que acham que elas são uma ilha e que não precisam das outras para vencer, para se modernizar, para avançar. E aí, meu desafio enquanto diretor de integração aqui do Piauí tem sido fazer visitas constantes, fazer uma abordagem da ASP de uma forma acolhedora, de uma forma que a pessoa possa entender que ela vai ser recebida com todo o respeito, levando em consideração a história que essa pessoa tem com a PI, mas também fazendo com que a ASP some na vida dela, né? Agregue valor na vida dela, na vida profissional. Mas é um e desafio. isso faz com que nós tenhamos ainda mais profissionais responsáveis que sabem o que estão fazendo, e isso no meio ali de um enredo que não só os profissionais de PI, com algumas empresas que emitem ali aqueles boletos, algumas fraudadoras, mas a advocacia como um todo tem sofrido ali aqueles golpes do falso advogado. Então, Uhum. a promoção disso de uma forma séria, de uma forma realmente regular, é algo bastante relevante para que a população nos enxergue da forma como nós queremos, que é promovendo esse desenvolvimento econômico desde o micro empresário, o empresário individual, até as grandes multinacionais que promovem tudo que nós
temos aqui no Brasil todo de bom para exportar, para importar e para trabalhar como um todo. Acho que você antecipou tudo que nós poderíamos falar sobre o Piauí, mas não, e falou sobre a sua trajetória, mas não falou sobre o Ari, falou sobre você, falou que teve ali a trajetória no marketing, depois já pulou para a PI, já começou a trabalhar com isso, mas algo que você me contou na sua rotina, no seu dia a dia, é que o marketing ainda está muito presente, é isso? Quando você recebe esse empreendedor, você abraça não só juridicamente e protegendo a propriedade industrial dele, como criando. É isso? Conta um pouco aqui para nós, por favor. Olha, é legal falar, porque é aquilo que eu sempre falo. Quando a gente ama o que a gente faz, nossos olhos, eles brilham, né? A propriedade intelectual, lógico, é uma paixão, e, enfim, meu coração tá com ela. Mas a publicidade e propaganda entrou primeiro, né? Então, na minha época de estudante acadêmico, eu sempre gostei muito de escrever, eu sempre fui da escrita. Enfim, e criar histórias para mim, na escrita, como redator publicitário, sempre foi um prazer. E aí, o que aconteceu foi que ao longo da minha trajetória de PI, aqueles clientes que chegavam com dificuldade de encontrar o nome certo para colocar nas suas empresas, ou porque o nome já existia, ou porque já tinha registro, ou porque não dava para registrar, porque é um nome muito fraco do ponto de vista técnico, né? Eles ficavam com a mão na cabeça e me perguntavam, e agora? O que eu devo fazer? E aí a minha veia publicitária pensou, rapaz, esse cara está precisando de orientação em relação a nomear. Foi quando iniciei a Naming Lab, que é uma startup de nomeação. A Naming Lab existe desde 2023, e através dela a gente também tem, eu no caso, né, porque é uma empresa paralela, Quinta e Rebelo, mas eu tento auxiliar o empreendedor a encontrar o nome correto, o nome com propósito, o nome com história, o nome registrável, né, que é importante se destacar, tem que ser registrável, passar por todos os critérios estabelecidos pela lei da propriedade industrial, e estamos aí com mais de 40 projetos já desenvolvidos. A NameLab hoje é uma startup que está em pleno vapor, né? E é isso. Eu tenho ajudado muitos empreendedores a encontrar o nome certo para suas marcas, para os seus negócios. Muito legal, muito legal. É algo que realmente deve fazer a diferença na vida ali do empreendedor, deve dar essa segurança e não só isso, como faz com que você participe daquilo como um todo e não como apenas um prestador de um serviço que, como você disse, aí no Piauí ainda precisa ser fomentado e ainda é um desafio demonstrar a necessidade de tudo isso. Muito, muito legal ali. Ari, me desculpe. Conte para nós, por favor. Eu sei que você tem filho. Sim. Não sei se você já imagina seu filho trabalhando com PI, mas para os jovens que nos assistem, uma habilidade essencial para esse profissional do futuro e o que ele precisa ter, além de tudo isso que nós falamos, de como buscar conhecimento, de como participar do dia a dia, como se atualizar, mas uma outra habilidade essencial que nós não tenhamos falado ainda. Pronto. Realmente, eu tenho 2 filhos, sou casado há 14 anos, e, assim, nessa luta diária que trabalha com PI, sabe que tem dias e dias, dias de luta, dias de glória, mas quando a gente ama, a gente enfrenta. Uma coisa que eu sempre falo nas minhas palestras, e até para os colegas que atuam na área, é que a gente precisa amar o que a gente faz. Ah, mas fica uma coisa muito clichê, amar o que faz. É clichê, entre aspas. Porque no pega para capar, se você não fizer, não tiver apaixonado por PI, você desiste na primeira lapada que a vida vai te dar. Aqui a gente tem uns termos meio nordestinos, viu, gente? Então, lapada é uma coisa bem regional. Aproveitar que estou falando aqui do Piauí, né? Mas o que é que eu quero dizer com isso? Você tem que ter foco, você tem que ter inteligência emocional, porque tem clientes que realmente eles têm uma forma, um tratamento com você que, se você não tiver, de fato, inteligência emocional, você acaba perdendo a cabeça. Não é esse o profissional ideal. Você tem que ter foco. Então, uma dica que eu dou é amar o que você faz, que é
é o principal, é a base, é amar. É porque se você ama, você vai cuidar, você vai estudar, você vai se atualizar o tempo todo, você vai se interessar. Ó, para ter ideia, só abrindo aqui um parênteses aqui, ó. Eu estou do lado aqui da minha estantezinha dos livros. Gente, só voltando ao assunto, viu, do congresso, mas para a pessoa entender como é interessante. Eu comprei, se eu não me engano, 5 livros de PI. E estou lendo. Tem mais coisa aqui, ó. Tem do Clóvis Silveira. Ó, já pensou se você não amar o que você estuda, o que você faz, você nem compra ali, você fica, né? Então você vai se alimentando o tempo todo de novidade, de conhecimento, para oferecer o melhor para o teu cliente, o melhor com excelência, atualizado sempre. Então, amar inteligência emocional e também é aquilo que eu sempre falo, seja proativo, não espere dos outros, você tem que correr atrás, você tem que ser o primeiro a levantar a mão, você tem que ser o primeiro a falar, a se posicionar, porque tem um ditado, amigo, que o pessoal mais antigo sabe, ninguém sabe o que calado quer, né? Tem esse ditado, e É realmente ninguém sabe verdade. o que quer, então se você não for atrás, não ter essa proatividade, você não vai sair da fase um, você não vai avançar. Então, são essas. Que você falou só uma, eu falei mais de uma aqui, mas é porque, de fato, eu percebo que tem muitos profissionais de PI que, principalmente alguns estão surgindo, eles vão muito pela aquela modinha. Ah, eu vou fazer porque todo mundo está fazendo. Não é assim. Não é assim que eu acredito que você vai resistir no mercado. Você tem que ir com propósito, você tem que ir entendendo o cenário que você está entrando, o chão que você está pisando. Porque se você se queimar com PI, pode ter certeza que você vai ficar queimado em outras áreas da tua atuação. Então você tem que saber o que você está fazendo. Ah, não sei nada de PI, eu quero me capacitar, eu quero. Fala aqui, ó, entra na ASP, seja associado da ASP, vai ter um acesso a vários profissionais legais que têm um conhecimento nível máximo aí para te ajudar. Não tem desculpa para falar que não recebeu essa dica, porque você está recebendo agora aqui. Conversa aqui, se associa à ASP, tem cursos, tem esses, a ASP promove o tempo todo os encontros virtuais e também presenciais, o Congresso é um exemplo disso, enfim, sou suspeito de falar, né? É muito conteúdo bacana que está acontecendo. Então é isso, meu amigo. Falei demais, desculpa, gente. É porque... Aí, acho que passamos por tudo. É uma delícia conversar com você. Nós poderíamos ficar aqui muito mais tempo. Tem algum recado final que você queira? Acho que esse já foi um recado final, mas algo que na sua rotina, na sua prática, se você quiser falar, fique à vontade, para também dar os seus últimos recados antes de nós encerrarmos. Meu amigo, primeiro dizer, antes de finalizar, que eu estou muito feliz de conversar com você. E eu não falo isso só agora. Você sabe que da sua frente também já falei isso. Você, para mim, é um dos profissionais mais incríveis da área no Brasil, no Piauí, ó, no Brasil. Você sabe que Olha só, eu não finjo que ao seu lado eu fico realmente um fã. Eu fico um fã ali do lado, né? Porque realmente você é um cara que, para mim, é uma inspiração. Eu te falei isso pessoalmente. Desde quando eu te conheci, eu te sigo nas redes sociais há muito tempo já. Então, eu estou muito feliz de ser entrevistado por você nesse podcast aqui da ASP. Muito feliz mesmo. Assim, vai ficar na minha história esse momento aqui, viu? Depois também agradecer a Soraya, né? Nossa querida Soraya, presidente Soraya, pelas oportunidades, pelos puxões de orelha, porque fazem parte, é bom, né? Que ela possa ali afinar cada vez mais a gente, no sentido de ficarmos excelentes. E eu sou fã de gente que me provoca, no bom sentido, a me tornar a minha melhor versão. Então, Soraya, ela tem essa capacidade, ela também tem a capacidade de dar o acolhimento necessário, de dar um conselho necessário. Então, assim, eu obrigado também a ela, a todo mundo da ASP, né? Porque eu tive o prazer de ir na sede, a Ariane me apresentou junto com o pessoal toda a sede. Então, assim, foi uma receptividade, cara, maravilhosa. Ainda vou publicar um vídeo que eu fiz com os takes lá de dentro, para as pessoas verem que a ASP não é só de longe, ela está perto, só você ir atrás, só você querer, né?
Isso é Hoje muito em dia é em todos os estados. A nossa sede exatamente, e principalmente no YouTube, promovendo tudo isso e exatamente. promovendo esse conhecimento nessas diversas plataformas que nós usamos. E também, Igor, não posso esquecer de agradecer a minha sócia, Maria Rebelo, que divide fardos comigo nessa luta do Piauí, né, da API no Piauí, e que está me ajudando bastante também na realização do seminário regional. A Maria, querida Maria, um abraço, Maria. E, lógico, cara, a gente que está na linha de frente, enquanto profissionais, enquanto aqui, né, a gente tem um backstage muito forte, que é a família da gente. Então, agradecer a minha esposa, Débora Quinto, por ter esse suporte lado a lado comigo, nossos dois filhos, Jonas e Josué. Tu falou se o meu filho quer ser advogado, né? Ele já soltou aqui em casa, fazendo uma tarefa que quer ser advogado também. Arranjou para a cabeça. Tem uma geração aí. Mas, tipo assim, eu deixo ele super livre, né? Mas ele já falou, papai, eu gosto do que o senhor faz. Acho que eu vou ser também advogado igual você. E já Ó, fala de marca, já entende algumas coisas de ó, marca. Porque ele, como ele veio todo dia, né, na luta, ele acaba que observando. Aí já falou, pai, eu gostei daquela marca ali, viu? Ó, aquela eu não gostei, não, achei estranho. Eu fico que só ouvindo, eu fico só... legal, que Então é legal. isso, meu amigo. Agradecer aí pela oportunidade, viu? E não posso esquecer também de agradecer, já que é de momento finalizando aqui, agradecer, sabe quem? Aquele que também é responsável por eu estar aqui, os clientes, aqueles que depositaram e continuam depositando confiança na gente. Meu muito obrigado. Sem vocês, eu não estaria aqui dando entrevista tão majestosa aqui nesse episódio da ASP aqui, gente, do ASPcast. Eu não estaria aqui se não fosse aqueles que acreditam no nosso trabalho, os nossos clientes, nossos parceiros. É isso, meu amigo. Ari, muito obrigado por essa conversa. Foi um episódio que conseguiu trazer uma visão muito importante do que significa API, não só para você, como para o Piauí, que tem um potencial enorme. Conte com a ASP para continuar promovendo isso e para continuar fazendo com que isso seja possível. E você que nos ouviu, obrigado por acompanhar mais um episódio do ASPcast, o podcast da ASP. Até o próximo episódio.